Mais especial ainda é quando tem convidado, quando não sou apenas eu gravando aqui. E hoje temos um convidado ilustre aqui, um cara sensacional, diretamente de Capão da Canoa. Então, pessoal, eu vou. Como aqui tudo é ao vivo e rudimentar, então algumas coisas aqui vão precisar acontecer. Eu vou ter que botar o bot para gravar lá no Discord. Eu vou ter que ajustar a câmera dele em algum momento. E assim, eu vou desativar os recursos aqui de alerta e tudo para não atrapalhar o nosso diálogo aqui, beleza? Mas eu vou chamar aqui, né, o meu querido. Vou chamar aqui um querido, Ok. um amado aqui, irmão em Cristo. Hoje o nosso papo vai ser sobre apologética pressuposicionalista. Se você não conhece, hoje você vai conhecer e você vai saber como você obliterar ateus e principalmente o ateísmo já está proibido por 48 horas a partir de agora. Meu querido Yuri Shen, é assim que pronuncia? Sim, é Yuri Shine, Shine, que é Ah, alemão. Yuri Shine, Yuri Shine. Nosso querido amigo Yuri Shine. Ó, como eu tava explicando aqui pro pessoal que tudo é ao vivo, então eu vou ter que botar o bot para gravar aqui e vai dar uma interrompida, então a gente vai meio que fingir que está começando depois que ele começar a gravar. Beleza? Perfeito. Sim, eu já tô ajustando aqui o áudio do convidado, né? Como eu falei, né? Tudo aqui ao vivo é uma coisa. Vamos lá. Now recording. Beleza. Agora, pessoal, a gente vai fingir que tá começando agora. Então, a gente vai ter as saudações e tudo de novo. Então vamos lá. Um, dois, três. Salve, salve, pessoal. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Peste Negra Podcast. Hoje estaremos falando aqui sobre apologética pressuposicionalista e para isso eu trouxe uma pessoa sensacional, um grande estudioso da área. Ele estuda apologética pressuposicionalista há mais de 10 anos. Ele tem livros publicados sobre o assunto e pessoalmente é um irmão assim que eu admiro muito pelo seu conhecimento teológico e pela sua desenvoltura no diálogo. Então gostaria de apresentar a todos vocês Yuri Shine. Boa noite, pessoal. Graça e paz do Senhor Jesus. Gente, Muito satisfação estar aí, podendo compartilhar conhecimento com os irmãos. amém. Meu querido, é um prazer ter você aqui. Desde já é uma honra também ter você aqui. Eu vejo muitas das suas postagens, principalmente lá na outra rede, na Rede Azul, no Facebook. E o Facebook do Yuri cara, eu não sei descrever o que é aquilo ali, mas é uma selva. Você encontra judeu, você tem neopentecostal africano, você tem reformado, você tem católico, você tem de tudo ali. É um ecumenismo teológico ali sensacional, porque a forma com que ele defende o nome de Jesus é muito admirável. Porque a gente sabe, né? Existem muitos pensamentos por aí contaminados com falsas religiões, né, etc. E é muito bom a gente ter o conhecimento de Jesus Cristo para a gente poder falar as boas novas aos perdidos. Mas, primeiramente, meu querido, eu queria ir direto ao assunto. A palavra apologética já é estranha a muita gente. Apologética pressuposicionalista é ainda mais difícil para todos nós. Então, primeiramente, eu queria que você explicasse para a gente como se nós fôssemos meros primatas. Imagina que você está numa jaula cheia de primatas aqui. Esses somos nós. E a gente precisa que você explique para a gente o que é apologética e depois a apologética pressuposicionalista. Então, irmãos, a apologética, né? Você, em termos leigos e claros, é a defesa da fé, ou uma defesa, na verdade, né?
não necessariamente da fé, mas é usado nesse contexto, né? Você conhece um pouco, está ouvindo aí, conhece um pouco de inglês, você vai se lembrar daquela My Apologies, né? Então, para fazer uma apologia, ou seja, fazer uma defesa, fazer uma desculpa, uma defesa da fé. Então, a apologética é isso, né? Aí a gente poderia ir para a raiz da palavra, né? Do Deus Apolo, enfim, mas a gente não vai chegar lá tão longe, não tem essa necessidade. Mas é basicamente isso. E pressuposicional porque todos os homens eles têm pressuposições. E o trabalho do pressuposicionalista, ele é demonstrar na raiz que todas as pessoas elas analisam a sua visão de mundo, analisam as coisas de acordo com as suas pressuposições, ou, se alguém preferir usar a linguagem mais odiada, os seus preconceitos, que são conceitos que ela já tem, que são anteriores, né? Então, a defesa básica da apologética pressuposicional é que não há neutralidade de pensamento, na verdade. Todos defendem, ou vamos usar os termos mais populares, né? Puxam a sardinha para si, né? Ou puxam ali para o seu assado, enfim. Cada um puxa para o seu lado porque não há neutralidade de pensamento, na verdade. Todos nós temos os preconceitos, temos as pressuposições e com base nelas nós raciocinamos, né? Certo. E assim, eu vejo a gente, na verdade, todos nós aqui que estamos ouvindo, a gente ouve muitos argumentos, principalmente do pessoal, não tanto o pessoal ateu, mas o pessoal que é agnóstico, que se auto-intitula como agnóstico. O pessoal que é agnóstico, eles vivem numa eterna dúvida. É como o cachorro perseguindo o próprio rabo. Tipo assim, não é um não existe, é um será que existe. Eu queria saber, na sua concepção, qual que é o grande problema do agnosticismo? Então, o grande problema do agnosticismo se dá nas suas justamente por não conseguir, na verdade é o problema de toda a cosmovisão, mas não conseguir justificar a sua própria visão de mundo, ok? Sem um axioma primeiro, universal, né, que seja a revelação bíblica, ele não consegue justificar a ética, não consegue justificar as outras questões últimas, epistemologia, metafísica. Então, ele vai se tornando, aos poucos, um irracionalista, vai tendendo àquela ideia, né, de que não há verdades absolutas, que já se torna uma verdade absoluta, né? Ou seja, uma pessoa autocontraditória. O agnosticismo ele tende a isso, né? Ele é uma negação, não é uma negação, ele é uma, vamos dizer assim, diferente do ateísmo, que é a negação, ele não sabe, ele alega não sabe, é a negação de saber, na verdade. Ele não sabe se Deus existe, ele não sabe se Deus existe. Mas primeiro, a gente deveria perguntar ao agnóstico o que é conhecimento, né? E qual a base, o que ele precisaria para saber que ele consideraria, então, vamos dizer assim, uma prova para saber que Deus existe. Então, analisaríamos esse princípio epistemológico dele e demoliríamos esse princípio epistemológico, demonstrando que conhecimento é aquilo que a filosofia sempre fala, desde os clássicos, que é opinião ou crença verdadeira e justificada, né? Que possa aí justificar as questões últimas da vida. Então, o agnóstico ele é aquela pessoa que alega não conhecer ou não saber que Deus existe. E, mas basicamente o grande problema é o relativismo mesmo, como você diz, é como um cão correndo atrás do próprio rabo. Porque alegar não saber, né? Então ele alega, por exemplo, não ter um princípio epistemológico para validar se Deus existe ou não. Então, como ele valida que outras coisas existem ou não? E aí entra essa questão, né? Porque Deus é uma questão última da vida muito crucial, né? Então, se ele alega que não sabe que Deus existe, como que ele sabe que é errado estuprar, vamos supor? Então, ele vai entrar, é o mesmo problema epistemológico, né? Ele vai apelar para um princípio. E aí você vai dizer, tá, mas por esse princípio, o que você considera um parâmetro
vamos dizer assim, suficiente para provar a existência de Deus. E aí ele vai, e daí você vai demolindo aquela visão de mundo, demonstrando que o princípio que ele usa para julgar se algo é errado ou certo, ou se algo é verdadeiro ou não, é um princípio também autocontraditório. Sim. E você tocou num assunto importante, porque assim, muitos questionamentos, inclusive, tanto de ateus como de agnósticos, é justamente essa questão do certo e errado. Por exemplo, a pergunta que mais se faz, né, se faz por aí. Tipo, nossa, como que pode Deus existir e ele se auto-intitular como bom e coisas ruins acontecerem? Então ele é permissivo com o mal, por quê? Uhum. Esse é o problema da Teodiceia, né? Uhum. Se Deus é bom, então por que o mal existe, né? Se Deus é É todo-poderoso o e é paradoxo de bom, Epicuro que tá na é, internet agora ganhando repercussão como se fosse é, uau, nossa. isso sempre existiu, mas isso aí ele é um problema, na verdade, para filosofia lá daquela época, né? Desde Sócrates, porque Sócrates ele tinha um dilema nos seus escritos, no diálogo Eutrífon, que ele traz um dilema. Um jovem, não sei se eu posso me estender um pouco, porque isso vai demorar um pouquinho para explicar. Bom, meu Não amigo, sei se tem eu só problema. quero dizer, antes de você continuar, eu só quero dizer o seguinte: o último podcast que eu gravei aqui, ele teve quase 5 horas. E teve gente Ah, que ficou pra tranquilo. assistir. Então, assim, Tá, você é livre pra falar o beleza. quanto você quiser, o quanto você acha que deve. Aqui o Tá, microfone está então, aberto pra você. para explicar o grande problema, entre aspas, do paradoxo de Epicuro, é o seguinte: um jovem chega para Sócrates e ele diz que ele vai processar o pai dele. Ele vai lá na processar o pai dele lá junto aos, vamos dizer, juízes, né, da Grécia antiga. E aí Sócrates então ele faz aquela maiêutica de sempre. Ele pergunta para o jovem se isso era certo, se era justo. Ele diz que era, né? Ele dá os argumentos dele, tinha a ver com o escravo dele, enfim. E daí Sócrates faz a pergunta que vai deixar ele, tá, mas fazendo isso você vai agradar aos deuses? Você acredita que vai agradar aos deuses? Ele diz, não, sim, eu vou agradar aos deuses. Na verdade, ele apela para os deuses para apelar para a justiça. E aí Sócrates então faz aquela pegadinha, então, mas se você faz isso, você agrada, por exemplo, a Zeus, mas desagrada, por exemplo, a Ares, vamos supor, ou a outro deus, né, que seja o patrono, enfim, do pai dele, ou que tenha a visão ali que seja correspondente à ideia de justiça do pai dele. Então, a grande pergunta, na verdade, que está por trás do paradoxo de Epicuro é: as coisas são boas porque os deuses querem elas, ou os deuses querem elas porque as coisas são boas? Porque Sócrates ele tinha a ideia universal, que não está errada, de que existe o bem em si mesmo. O bem em si mesmo ele é algo inquestionável. Tá? Então, por exemplo, assim, eu dar comida para um necessitado é o bem em si mesmo, vamos supor. É o bem em si mesmo, mas isso não é vamos dizer, isso é uma expressão desse bem em si mesmo, vamos supor. Ok? Isso é o reflexo. Na verdade, existe ainda o que é bom, entendeu? Então, por exemplo, a defesa de Sócrates ela vai se basear de que os deuses querem as coisas porque elas são boas. Porque o bem é algo desejável, é algo almejável, que até os deuses desejam. Essa é a ideia, basicamente, de Sócrates. Na verdade, ele vai defender o demiurgo dele, né? Que é o deus que olha essas ideias de fora. Então, para a visão socrática, onde o demiurgo é uma entidade que vê o bem fora de si, então ele tem que analisar esse mundo dos universais. É como se tivesse um livro de coisas certas e erradas que o demiurgo tem que olhar, né? Ou tem que contemplar aquela luz para poder saber o que é o bem em si mesmo. Só que o nosso Deus, o Deus revelado na Escritura Sagrada, ele é bom e ele define, ele é o Deus que revela para nós o que é bom. Porque houve uma queda do homem, originalmente na Bíblia, e o homem, ele, comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal agora, as suas faculdades, elas foram corrompidas pelo pecado original. Então o homem ele não tem a capacidade de discernir por si mesmo o que é bom ou mal. Ele necessita da revelação de Deus para saber o que é bom e o que é mal. Então, o paradoxo de Epicuro
ele pode ser um problema para diversos deuses pagãos, mas não para um pressuposicionalista, ou vamos resumir aí, para um cristão que conheça a Escritura Sagrada. Então a definição é justamente: as coisas são boas porque Deus, que é bom, quer elas. Então Deus não precisa almejar o bem fora de si, como demiurgo, ou ler num livro de coisas certas e erradas. O que é bom, ele define para nós, que somos seres caídos e que não podemos contemplar a luz a não ser na sua luz, porque o Salmo diz que na luz de Deus nós vemos a luz. Ele nos revela o que é o bem. Então, o princípio de revelação divina, né? Onde Deus nos dá a sua palavra, nos diz o que é certo e o que é errado. Então esse paradoxo ele não funciona com o cristianismo, principalmente também porque não existe outros deuses, como na pegadinha de Sócrates com o Eutrifon ali no diálogo, né? Então, os deuses iam ficar brigando, né? Um ia querer defender o pai dele, outro ia querer defender ele, outro o escravo, enfim, porque iriam ficar nesse dilema, porque são diversas mentes divergentes. Então, mais uma única solução para essa quantidade de deuses aí seria que os deuses, esses né, diversos deuses da Grécia, eles almejassem o bem por ser o bem. Isso serve numa concepção humana, né? Ou seja, vamos trocar os deuses aqui para os seres humanos. Os seres humanos devem desejar o bem pelo bem em si mesmo. Isso eu não discordo de Sócrates. Se esse raciocínio for retirado, vamos tirar os deuses de cena, porque na verdade era isso que ele queria atacar, né? E vamos colocar os seres humanos. Os seres humanos devem, eles, né, falam o que é certo e errado, ou eles devem desejar o que é bom em si mesmo. Então, na visão humana, ou seja, sem contar a revelação divina, né, eu devo desejar como ser humano o que é bom pelo bem em si mesmo, né? Mas agora, analisando, eu como ser humano não tenho capacidade de saber ou discernir o que é o bom em si mesmo, a não ser por uma revelação divina. E Deus se revela como sendo ele o supremo bem e árbitro de todas as coisas, aquele que define para mim o que é bom e que revela para mim as coisas. Então eu estou completamente nas mãos de Deus. Certo, maravilha. Ainda sobre essa questão da definição do bem e do mal, é, assim, há pouco tempo atrás, eu vou dizer há pouco tempo atrás, eu não conhecia direito as questões últimas, na verdade. Eu não estou falando do livro, eu estou falando realmente das questões últimas. Porque, assim, muitos dos questionamentos de quem se denomina ateu é que não se pode definir algo, justamente porque a cabeça dele é relativa. Então, assim, cada um tem a sua verdade. Então, assim, como que você pode definir a verdade baseado naquilo que foi dado por Deus? É você entender que se tudo que foi criado por Deus, ele mesmo definiu. Agora, ele vai alegar o seguinte: não, mas as leis humanas, como que você pode alegar que foi Deus que deu, sendo que existem mais de, sei lá, 3.000 divindades que existem por aí, né? Aquele argumento de que existem tantos deuses por aí e só o seu é o certo, como é que você aprendeu a definir isso tudo? Não, e essa é a questão básica da apologética pressuposicional. Para se resolver esse tipo de questão, a gente faz uma coisa chamada choque de cosmovisões. No choque de cosmovisões, a gente vai pegar a cosmovisão, por exemplo, vamos supor que a gente esteja debatendo, vamos pegar uma outra religião, a gente está falando de ateísmo, né? Vamos pegar o budismo, tá? Já que eles não querem, porque eles nem ética justificam, eles já, até pro budista eles já pegam. Enfim, vamos lá. Vamos pegar o budismo, tá? Então, no budismo nós temos aí respostas às questões últimas da vida, temos algumas, né? Respostas éticas. Depois nós temos respostas epistemológicas, nós temos algumas. Então, eles têm uma cadeia de, por mais que eles muitos beiram o relativismo, eles têm uma cadeia ou um sistema de raciocínio que vai justificar algumas questões últimas da vida. A mesma coisa o espiritismo e outras cosmovisões. Agora, a grande questão é se essas respostas deles satisfazem de fato as questões últimas da vida. Não adianta só dar uma resposta. Essa resposta tem que ser coerente. Isso é chamado de método de coerência. Então, vou dar um exemplo aqui da reencarnação. Na doutrina da reencarnação, por exemplo,
você tem, desde o princípio do mundo, pessoas reencarnando para se aprimorarem no mundo. Né? Você tem ali. E nós temos cada vez mais pessoas no mundo. Na verdade, a gente deveria ter menos, porque daí as pessoas elas teriam reencarnado várias vezes, né? E diversas pessoas já teriam se aperfeiçoado e nem estavam nesse plano. Mas, enfim, esse é o primeiro problema da questão última, que é a resposta para a vida após a morte, né? A questão última, vida após a morte, do Espiritismo. Depois tem outro problema. Então, essa resposta ela tem que ser coerente. Ela não pode ser uma resposta incoerente, entende? Então, daí você tem também, dentro dessa... Vou usar a reencarnação ainda como exemplo. O mundo ele deveria ser um lugar cada vez melhor, no sentido onde as pessoas teriam mais, cada vez mais, conforme elas iam nascendo, elas iam se aprimorando, porque esse é o princípio do Espiritismo, ao invés de ir deteriorando. E nós temos cada vez mais pessoas se deteriorando agora. Isso eu falo fora do cristianismo, né? Porque eu sou pós-milenista e eu creio que onde o cristianismo entra, a Inclusive, vamos vitória, falar um a pouquinho dentro. sobre isso depois. Tá, perfeito. Então, fora da igreja, isso, né? No mundo, as pessoas estão cada vez mais se deteriorando. Isso eu creio que, obviamente, acontece para que a graça de Deus superabunde e Deus alcance os seus eleitos e isso reverta no futuro e gradativamente. Mas com aquelas pessoas que não são cristãs, isso com 2/3 do mundo hoje, estão cada vez piores. Então, o que acontece? De acordo com o Espiritismo, isso deveria ser o contrário. Então, você questiona essas questões últimas da vida, né? Então, você descarta essas cosmovisões, por exemplo, o Espiritismo, e você pode fazer isso também com as outras cosmovisões. Isso é só um exemplo. Mas existe um outro princípio, que é o princípio da não contradição, obviamente, que a gente estava olhando ali, o princípio da coerência, que também é baseado no princípio da não contradição, mas é um princípio da não contradição dentro do sistema. Então, o próprio sistema não pode contradizer a si mesmo. Ele tem que ser um todo coerente. Então, por exemplo, assim, eu não posso crer, por exemplo, vamos colocar assim, na predestinação e no livre-arbítrio. São duas coisas excludentes. Ou eu creio na predestinação, ou eu creio no livre-arbítrio no sentido libertário do homem. Então eu não posso crer. São duas coisas contraditórias. Então a escritura não pode ensinar as duas coisas. E se a escritura não ensina duas coisas, a gente já sabe a resposta. Alguém está errado. Né? Então a gente vai fazer. Então a apologética cristã ela vai depender da habilidade que a pessoa tem de manejar a escritura. Então, quanto mais a pessoa é proficiente com a Bíblia e com a teologia, melhor vai ser a apologética dela. Ela vai conseguir dar respostas mais satisfatórias e vai conseguir demolir mais cosmovisões não cristãs. Isso aí inclui o ateísmo, inclui o budismo, inclui o espiritismo ou qualquer outra cosmovisão. Então, esse último princípio é o princípio, na verdade, mais importante, o partido contrário, né, que analisando as questões últimas por método de coerência, mas agora dentro da própria cosmovisão dela, ela não pode se contradizer. Tem algumas afirmações no Alcorão, por exemplo, que se contradizem ali sobre, se eu não me engano, o tempo de criação do mundo, algumas coisas assim que você consegue usar, por exemplo, estou usando agora o Alcorão como exemplo, né? Que você consegue demonstrar que é um livro que tem um sistema contraditório, então ele não pode ser não pode prevalecer num choque de cosmovisão. Então, como é que funciona isso? Então, apresenta o cristianismo, respondendo todas as questões últimas da vida, e uma oponente apresenta a cosmovisão dele, seja o ateísmo, seja o budismo, qualquer coisa, respondendo, entre aspas, as questões últimas da vida. Então a gente vai lançar um método de coerência, e para isso a gente vai fazer uma dialética, e sim, carnificina vai pegar, nós vamos pegar e vamos realmente demolir a cosmovisão dele, e ele vai tentar demolir a nossa, e a que ficar de pé é aquela verdadeira. É que nem a prova de Elias, o Deus que responder com fogo vai ser o Deus verdadeiro, pronto. Só que aqui a questão é lógica, né? Aquele Deus que prevaleceu no método de coerência, porque a Escritura diz que Deus, ele é verdadeiro, ele não mente, e contradição é mentira. A Bíblia fala que Cristo é o Logos, então o Deus que for a verdade, esse é o Deus que vai prevalecer. O resto vai sucumbir e deu. Uma outra pergunta relacionada também à escritura, que muitos ateus fazem é como você sabe que isso que você está lendo na Bíblia é verdade? Perfeito. Então, como eu disse, né, no começo, todos pressupomos as coisas. Ninguém
parte, por exemplo, que o conhecimento ele não é, vamos dizer assim, a gente parte vamos dizer, de um testemunho nosso próprio de conhecimento. Não, não. O conhecimento é uma crença ou opinião, inicialmente, verdadeira e justificada. Então, nós não precisamos provar um primeiro princípio axiomático. Nós todos pressupomos princípios axiomáticos. Por exemplo, o empirista ou os positivistas lógicos são um grupo de filósofos não cristãos, eles defendem que todo o primeiro princípio de pensamento de alguém, ele não precisa ser provado. Por quê? Porque senão você retrocederia até para trás. Então, realmente, no princípio de lógica, isso faz sentido. Porém, eles pegam o empirismo que dentro de si próprio ele se contradiz. Então, todo o primeiro princípio ele é chamado de improvável. Você não vai provar que a Bíblia é a palavra de Deus. Eu não vou perder meu tempo fazendo isso com ateu. E qualquer um que faça isso, a partir do empirismo, ele está perdendo o tempo dele. Ele pressupõe isso, porque essa é a afirmação do próprio cristianismo. Nós cremos em Deus. Então, nós pressupomos que a Escritura é a palavra de Deus. E a questão agora é se ela é coerente e se ela responde às questões últimas da vida. O Dr. Gordon Clark diz que as escrituras, elas respondem melhor todas as questões últimas da vida, melhor do que qualquer outra cosmovisão. O Vincent Chung diz que as escrituras são a única fonte axiomática inicial possível para uma cosmovisão. Por quê? Por quê? Porque é impossível você crer em coisas contraditórias. Então, pelos princípios que eu falei ali, de resposta às questões últimas, de um sistema de pensamento coerente, se você analisar as escrituras com qualquer livro de religião, com qualquer princípio não cristão, o ateísmo, a escritura vai ser não só que define melhor, como o Dr. Clark, mas é a única possível. Por ser dentro do seu próprio sistema, não conter contradições. Não conter dentro do seu sistema, se você analisar ela por categorias lógicas, né, e fazer uma exegese decente, você tem um sistema perfeito de pensamento. Então, eu concordo totalmente com o Jung. Né? Com Clark também, ela responde melhor, mas ela é, na verdade, o único sistema de pensamento possível. Se você fazer o teste de choque de cosmovisão que eu estava falando ali. Então, no final de contas, é como bater ali vamos pegar uma madeira no adamantio, né? Não vai sobrar o adamantio ali, a madeira vai espatifar. Então, o que vai sobrar, pega a escritura, pega os outros sistemas, acabou. Então, ele é o único possível. Maravilha. Essa questão de ser o único sistema possível, a gente pode observar sobre as questões do dia a dia. Um dos problemas, um dos grandes problemas dos ateus é atrelarem as coisas ruins a Deus, né? E o erro de alguns cristãos, né, que ainda estão com o pé no empirismo é também dizer que as coisas ruins são, como é que eu posso dizer? São justificáveis pelo próprio ser humano, pela maldade humana. Thomas Hobbes veio com o behaviorismo e tal, como a gente já conhece, né? Que gerou todo aquele reboliço ali naquela época. E hoje o pensamento hobbesiano ele está muito até dentro da igreja, né? As pessoas às vezes não sabem explicar a questão do pecado original. Que o pecado original, né, nos tornou malditos e ele corrompeu o nosso coração. O profeta Jeremias escreveu que não existe nada no mundo que seja mais enganoso do que o coração humano e que quem segue os seus próprios pensamentos, a sua própria vontade, não está servindo a Deus, está servindo a Satanás. É a questão das coisas ruins que acontecem. Como a gente pode definir essa questão a partir dos pressupostos? O que é bom e o que é ruim? Então, falando de ética, tá? Como eu disse, Deus é que vai definir para nós. Né? Deus vai definir o que é bom e o que é ruim. Nós nascemos com a obra da lei gravada entre nós, mesmo aqueles que não são cristãos.
Então eles têm um senso de justiça baseado nesse conhecimento inato que Deus colocou neles. Mas por causa da natureza caída, esse conhecimento inato ele é distorcido. Então, por exemplo, todo homem nasce, Romanos 1 e 2 vai ensinar, o capítulo 1 e o capítulo 2, ele vai ensinar que o homem nasce conhecendo, sabendo que Deus existe. Então ele tem esse mesmo conhecimento de Deus, ele tem a revelação geral, dando testemunho para ele de que Deus existe, obviamente por não porque ele faz uma análise racional, mas porque dentro de si ele já tem esse conhecimento de Deus, só que ele distorce isso e adora ídolos, ele cria o seu próprio Deus. Então, todo conhecimento inato que o homem tem, ele distorce. Então nós temos um senso de moralidade que Deus nos deu, mas desse próprio senso de moralidade, por causa da depravação total, por causa da queda humana, ele foi corrompido. Então Deus que nos define o que é certo e errado, no sentido de ética. Ética é diferente de metafísica. Então agora eu vou falar sobre a metafísica. A metafísica diz respeito a como funciona a realidade ou aquilo que está além da natureza, na verdade, que faz com que a natureza, ou com natureza aqui, eu não estou falando de natureza só física, eu estou falando de toda a criação, tá? Como ela funciona. Então nós vemos na Escritura Sagrada diversos textos falando que Deus causa todas as coisas. Efésios 1:11 vai dizer, né, predestinados conforme o conselho daquele que faz todas as coisas de acordo com o conselho da sua vontade. Né? Eclesiastes 11:5 vai falar, né? Assim como você não sabe o caminho do vento, nem como se formam os ossos dentro do ventre de uma mulher grávida, você não conhece as obras de Deus que faz todas as coisas. Então, quem faz todas as coisas é Deus. Deus é aquele que causa todas as coisas. A Escritura ela não tira de Deus o controle. Então, nós temos Salomão falando isso, nós temos ali Paulo falando isso, são duas grandes mentes do cristianismo e do judaísmo, e nós temos o Senhor Jesus falando que nenhuma ave, nenhum pássaro cai, Mateus 10:29, no chão sem a vontade do Pai. Na verdade, a palavra vontade nem está no original. Se você ler a Bíblia interlinear na sua casa, pode procurar no Google, você vai ver que nenhuma ave cai no chão a parte do Pai celeste. Então, essa explicação do passarinho, não, mas isso só se refere ao passarinho. Não, isso é uma explicação, uma ilustração do controle geral de Deus sobre todas as coisas. Depois Jesus fala que nenhum cabelo da nossa cabeça ele se torna branco ou preto pela nossa própria vontade ou cai da nossa cabeça. Enfim, então você tem aí uma explicação de Cristo sobre a metafísica de Deus, ou seja, não há nada fora da causalidade de Deus em absoluto, inclusive o mal. Então o mal ele é causado por Deus, ele não é uma coisa louca, solta no mundo, fora do controle, que Deus não tenha absoluto controle e absoluto governo e não tenha planejado também. Então Deus ele causa as coisas boas e as coisas más de acordo com a Bíblia. E a Bíblia fala que tudo que Deus faz é justo por definição. Daniel 9:24, 29, quando ele está falando sobre a disciplina ali, ele fala que tudo que Deus faz é justo, e nós temos ali também o direito de Deus sobre a criação em Romanos 9. Então, por definição, tudo que Deus faz é justo. Eu posso usar uma analogia aqui para você entender. Suponha que eu crie aqui no meu quintal um jardim, plante ali algumas flores e cuide delas por meses, elas crescem, ficam bonitas, tem tulipa, tem tudo que é tipo de flor. E um belo dia eu chego irritado em casa, olha aquele jardim, não me agrada. Eu começo a arrancar aquelas flores, eu tiro elas para cima e arranco elas, e o meu vizinho fica indignado. Ah, mas o que tá fazendo, cara? Tá arrancando as flores, tá destruindo aí as flores que tu... Daí eu pego o meu, vai cuidar da tua vida. As flores são minhas, eu faço o que eu quiser, o quintal é meu, eu faço o que eu quiser. Então, basicamente, é isso. Deus tem o direito, controle, direito absoluto sobre a criação. E essa é a visão de Paulo em Romanos 9. Então, não existe a ideia de que Deus não possa fazer o mal sobre a criatura na Escritura Sagrada. Então, como a gente se sente a respeito disso é irrelevante. Não é irrelevante. Como a flor se sente quando eu arranco ela. Irrelevante, entendeu? Ela estava no meu quintal, eu fiz o que eu quero. Então, se eu crio, por exemplo, um saco de pancada para bater ali e coloco na minha varanda, e eu soco ele todo dia e alguém vem dizer que eu estou arrebentando uma criação minha, eu vou dizer, cara,
É cuida da minha, tua né? vida. Algumas pessoas vão ficar indignadas, né? Porque são seres inanimados, mas a analogia é perfeitamente válida. Uma outra coisa também sobre a questão ética que a gente pode usar mas então Deus deu leis a um homem, mas ele mesmo não cumpre, porque Deus diz para não matar, né? Deus diz para não fazer, e Deus está fazendo mal ao homem. Ok, eu tenho uma cama aqui e eu tenho um cachorro, tá? O meu cachorro, ele não sobe em cima da minha cama. A cama é minha. A regra de não subir na minha cama, ela não é pro meu cachorro. Ela é pro meu cachorro, ela não é para mim. Eu subo na minha cama. Essa regra não diz respeito a mim. Você tá ficando louco. Essa regra diz respeito ao meu cachorro. É ele que não pode subir na minha cama. Então, por exemplo, assim, as leis que Deus deu ao homem, ele deu ao homem. Elas refletem o seu caráter, refletem o seu amor, mas elas não dizem respeito em como Deus se relaciona com elas. Então, por exemplo, Deus diz para não matar, mas Deus vai lá e mata. Deus diz para não roubar, mas Deus tira de um e dá para outro. Deus, então, categoricamente falando, essas leis elas não se aplicam a Deus, né? Como se aplicam a nós. Elas demonstram, Deus tem alguma relação com elas, mas não no mesmo sentido que nós temos. Como eu dei o exemplo da minha criatura ali, o meu cachorro. Ele é um ser animado? Mas ele tem limites, né? Se ele pegar e estiver mordendo um filho meu, eu não tenho nenhum problema em matar ele, sacrificar ele, se ele vai matar um filho meu. Ainda mais se ele Entendeu? for da raça Pitbull, né? O pessoal aqui anda meio É. revoltado com Pitbull, mas. É, basicamente é isso, entende? Então, basicamente é isso. Então, tem regras que se aplicam por categoria ao homem e não se aplicam a Deus. Então, tem coisas que as pessoas querem explicar. Quando deu a tragédia aqui no Rio Grande do Sul, a gente tinha pessoas falando que a culpa era de casas de umbanda, e que realmente tem muita. E realmente a Escritura ensina que Deus pune nações por seus pecados. A Escritura ensina isso. Uhum. Mas Jesus ele nos traz uma revelação mais ampla do que essa ótica circunstancial, onde às vezes Deus faz isso. Jesus ele demonstra ali, quando a torre de Siloé cai em cima dos galileus, ele fala assim: olha, vocês acham que eles eram mais pecadores que os outros? Não. Se vocês não se arrependerem, vocês vão perecer igual. Então, para Cristo, no final todo mundo é pecador. Para Deus, no final não faz diferença nenhuma. Sim. Todos nós somos pecadores. Então, nós temos isso em mente. Muitas vezes a gente quer explicar a causa de um evento, então o teólogo quer explicar, o profeta quer explicar, e daí, ou sei lá quem quer explicar, o pastor X quer explicar. No final a causa ela é oculta. É oculta, né? Claro que Deus que causa tudo, mas o que eu estou dizendo, o motivo, a motivação de Deus é simplesmente a sua glória, e nós só vamos poder enxergar isso. Às vezes nós conseguimos enxergar aqui na Terra, mas às vezes nós temos que se contentar com o silêncio de Deus e entender que nós não vamos entender aqui por que aquela coisa aconteceu. Nós temos que entender que aquilo vai glorificar a Deus de alguma forma, lá no futuro. Entende? Então a gente não pode ficar tanto não dizendo que Deus não pune as pessoas por causa dos seus pecados, porque é uma verdade bíblica, Deus faz isso, mas nem sempre é Deus punindo as pessoas por causa dos seus pecados, porque tem muitas outras pessoas muito mais pecadoras que Deus poderia punir do que aquelas pessoas daquele povo ali. Sim. Então, tipo, existe a hipocrisia humana, né? De um lado, existe o ser humano tentando dizer que Deus é o Papai Noel, que nunca vai punir ninguém, e do outro lado nós temos os hipócritas dizendo que Deus ele como é que ele puniu aqueles lá porque eles é que são ruins e eles são melhores, né? Os outros, né? Afinal de contas. Sim. Então nós temos os dois problemas. Ruins são sempre os outros, né? Isso, basicamente Essa isso. questão é mais ou menos assim, do que você falou, me lembrou de Provérbios 16, né? Que Deus faz tudo para um propósito, inclusive o ímpio para o dia da calamidade. Essa questão também bate lá com Romanos 9, né? Que Deus tem misericórdia, que tem misericórdia, que o próprio apóstolo Paulo traz a memória ali do pessoal ali da igreja Sim. de Roma, traz a memória o pessoal que Moisés disse, né? O que Deus disse para Moisés. E aí a gente também tem o próprio Salomão, quando escreve ali em Provérbios 16, que Deus faz tudo para um propósito, inclusive o ímpio, para o dia da calamidade. É justamente essa questão criacional que as pessoas
Eu não digo nem que elas não entendem. Eu acho que elas se recusam a entender. Porque, assim, o ser humano, ele gosta de querer terceirizar a culpa. Então, assim, tá tudo de ruim aqui. Não, eu tenho que culpar alguém, porque o culpado nunca sou eu. Ruins são os outros, a culpa de tudo é os outros. Mas só que a questão de causalidade é simplesmente restrita a Deus. Se ele definiu todas as coisas, ele faz todas as coisas, ele provoca todas as coisas e ele não mente. Então, assim, quando ele estabelece as leis, como você mesmo explicou, né? Se ele estabelece as leis, ele está acima dela. Nada está acima dele. Tudo está abaixo dele. E ele mesmo fala: eu não minto, não sou filho do homem para mentir, para me arrepender. Então eu fiz desse jeito porque eu fiz desse jeito. Agora, voltando à questão, né, dos questionamentos ateístas, então eu vou vestir aqui uma roupinha de ateu e eu vou te perguntar algumas coisas e vamos fazer meio que assim um exercício, como seria um E, debate de um ateu com um pressuposicionalista. Yuri, como você pode me dizer se Deus é bom e ele mesmo causa o mal? Como ele pode se definir como bom se ele causa o mal? sim, porque como Deus define o que é bom, então Deus causa o mal, então é mal que Deus é bom que Deus cause o mal. Né? Então basicamente essa é a resposta. Se Deus é quem diz que é o que é bom e o que é mal, e Deus causa o mal, é bom que Deus cause o mal. Essa é a resposta mais simples de todas. Né? Então, Deus diz que é bom, o que ele faz é bom, né? Então ele foi Aham. lá e causou, por exemplo, a queda de Adão. Mas é ruim na ótica humana, mas Deus que definiu que aquilo que é bom, então é bom que Deus faça, né? Que Deus cause a queda de Adão. E Deus é interessante porque, embora Deus cause o mal, ele nunca é o agente do mal, né? Então, por Uhum. exemplo, Deus causa, por exemplo, Faraó endurecer o coração dele. Então, Uhum. Deus faz com que o coração de Faraó se mova e Faraó endurece o coração dele. Mas Deus endureceu o Faraó. Deus endureceu metafisicamente falando, porque Faraó não poderia fazer isso, né? Uhum. Mas o ato de endurecer, o ato, obviamente, é um ato, nessa nossa visão de mundo, é um ato de Faraó. Então, basicamente, como um escritor de uma história, né? Está escrevendo uma Sim. história ali e o personagem faz aquilo que ele determina. Então, a, como Deus, Jonathan Edwards, ele vai trabalhar muito isso, né? Eu já dei a resposta básica, que é o seguinte: tudo que Deus faz é bom por definição. Deus diz o que é bom e o que é ruim. Então, tudo que Deus faz é bom por definição, então é bom que Deus cause o mal. Então, essa é a resposta básica. Ah, mas isso é contraditório. Não, não é. Então, se Deus é que define os termos, não é. Depois nós temos a outra questão. Tudo que Deus causa, por exemplo, inclusive o mal, ele causa para a sua glória. E a glória de Deus é o fim último de todas as coisas, né? Então Deus criou todas as coisas para a sua glória. Então a glória de Deus é mais importante do que todas as coisas. Então, consequentemente, essa é a lógica, é bom que Deus cause o mal para a sua glória. Então a motivação de Deus ao causar o mal não é o mal em si mesmo, mas que ele seja glorificado. Então isso é auto-justificado assim. Então tem gente que não consegue conceber e não consegue aceitar, mas daí é outra história. Ah, ok. Também tem uma outra questão que é sobre o motor imóvel de Aristóteles. Muitas concepções de muitos teólogos, inclusive históricos, fala sobre a definição de Deus através do motor imóvel de Aristóteles. Eu queria saber qual que é o problema dessa definição. Então, o problema do motor imóvel é que Aristóteles, para chegar nisso, ele vai chegar através de uma análise empírica. Tá? Ele não vai chegar ao motor imóvel através de uma revelação, você esquece, principalmente Aristóteles. Uhum. Ele vai chegar através de uma observação empírica, que deve haver, para evitar o retrocesso infinito de causas, deve haver uma primeira causa. Entendeu? Deve haver. Mas nós temos uma outra questão.
É a questão, e se o universo é eterno? As outras questões que os cientistas ateístas mesmo levantam, que eles, né, tentam responder, os aristotélicos e os tomistas tentam responder diversos. Então, esse é um dos problemas, né? Então, eles não conseguem conceber que algo seja movido fora de uma experiência empírica. Então, esse é o primeiro problema. Então, o empirismo, ele cai naquele problema que a gente chama de problema da indução. Eu vou dar um exemplo aqui, depois nós vamos levar o primeiro motor de Aristóteles, que é o exemplo de Dave Hume, né? Então você vê 100 cisnes brancos. Você, durante a sua vida inteira, você nunca viu na TV, ninguém nunca te falou, você só viu o cisne branco na sua vida inteira. Ninguém nunca disse que um cisne negro existe. Então, antes de morrer, alguém pergunta: você já viu um cisne negro? E você, com 90 anos, como passou 90 anos na Terra, nunca viu um, você diz: não, uma pessoa coerente não diria, mas aí você diz: não existem cisnes negros. Por quê? Porque você só teve a experiência de ver cisne branco. Então a mesma questão cai no primeiro motor imóvel. Ele não vai chegar à premissa A, né? Então tudo que é movido por outro. Por quê? Porque ele viu isso. Já é um problema da indução. Por que a coisa não é automovida? Exista algo eterno nela que mova ela. Bem Saint Seiya, bem Cavaleiro do Zodíaco. É um cosmo infinito dentro dele queimando, fazendo ele se mover sozinho. Enfim, por que não? Entende? Porque não existe uma centelha eterna dentro de cada pessoa movendo ela, né? Que aí a gente vai para outras religiões bem assim. Então, o primeiro motor imóvel não vai responder nada da verdade, efetivamente, através de uma dedução lógica. Ele vai responder através de uma indução que pode ser questionada. Entende? Então, dentro de um sistema empírico, ele não vai responder nada, né? Então, esse é o primeiro problema. Aí, você tem ali as vias de Aristóteles. No meu livro, na Teologia Sistemática Pressuposicional, você tem refutação de todas as vias. Eu não vou falar todos, porque... então, tem essa refutação que eu coloquei aí, e depois tem diversas outras, onde você vai ver qual o problema filosófico que cada via vai cair, né? Todas as vias elas devem pressupor antes a existência de Deus ou do primeiro motor imóvel. E Aristóteles não defendia que havia um primeiro motor imóvel, mas que havia diversos primeiros motores, não um Ou só. seja, não dá Então, nem pra saber qual que é o primeiro. é que assim, é como se fosse, pensa assim, tá? Vamos pegar esse livro aqui do Francis Schaeffer aqui. Até recomendo ele, O Deus que se Revela. São 3 livros do Francis Schaeffer e Apollo. Mas enfim, esse livro aqui, ele tem 4 lados aqui, tá vendo? Tem 4 lados aqui. E aí, vamos supor que para mover... E dentro nesse plano aqui, tá? É a existência, tá? Então, um primeiro motor move, por exemplo, essas peças aqui. Esse outro primeiro motor move essas outras, e esse outro. Então você tem 4. Vamos supor, nesse meu exemplo, não estou falando que Aristóteles disse isso, mas é basicamente isso. Você tem 4 motores, um em cada ponta, movendo as engrenagens de todas as outras coisas que estão se movendo. Outro problema dessa ideia é que isso cai no deísmo, né? Diferente do teísmo, no deísmo. Então Deus ele gira as engrenagenzinhas aqui, tá vendo? Mas as engrenagens estão se movendo como causas secundárias na mesma categoria de causa que Deus. Então você tem um motor que seria Deus no mesmo plano que a criatura. É como se o autor de uma história tivesse dentro da história, no caso, né, causando que elas tivessem uma relação de causa e efeito igual a desse autor dessa dimensão aqui. Isso aí é uma coisa muito absurda para quem estuda filosofia de se pensar. Tá? Você tem esse outro problema e tem diversos outros que eu poderia enumerar aqui, né? Mas acredito que já Não, deu alguma... com certeza deu uma luz e tanto. Ainda na minha skin de ateu, eu gostaria de perguntar: quais são as evidências concretas da existência de Deus? A existência, a evidência, né? Tem que ser definido o que é evidência, né? Por Uhum. evidencialista, é evidência empírica. Só como a gente falou aqui, o empirismo ele não passa do problema da indução,
que é aquele exemplo que eu dei dos cisnes ali, né, dos gansos, enfim, que vem de Dave Ham. E o empirismo, ele não pode dar nenhuma explicação real da realidade, tá? Você não pode provar pelos sentidos que você não está numa Matrix, por exemplo. Aí eu debati com um ateu, ele começou a falar de solipsismo. Eu não estou falando de solipsismo. Eu estou falando não de você provar que a sua mente é real, mas que o mundo físico e as coisas que você tem contato são reais. Que você pode provar, por exemplo, através do cogito de Descartes, que você pensa, então você existe. A questão é se você pode provar que as coisas na sua volta, elas são reais. Então, através do empirismo, você não tem evidência de nada. Então, por isso que, quais são as evidências para a existência de Deus? Eu fui evidencialista por muitos anos. Então, eu defendi a fé cristã a partir de um ponto de vista evidencialista. Tá? Então, todas as provas da existência de Deus, argumento cosmológico, argumento moral, inclusive, argumento ontológico de Anselmo, todos eles eu conheço, inclusive no meu livro eu abordo todos eles. A questão é que, por partir de um pressuposto empírico, nenhum deles faz sentido. Eles só estão fazendo sentido para mim, porque eu pressuponho o cristianismo. Então, não vai fazer sentido lógico e nem vai ser um argumento definitivo contra um ateu. Por isso eu abandonei o pressuposicionalismo. Porque ele não pressupõe o cristianismo, então aquela prova não faz sentido para ele. Ele vai perceber a falha argumentativa ali. E existe mesmo no empirismo. Ainda assim, se pode usar esses argumentos como redução absurda. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. O ateu diz, então, que se você provar, por exemplo, vamos pegar aqui, historicamente que Jesus existiu, ele crê. Aí você pede, defina provas. Provas seriam tantas, né, tipo históricas. Quantas provas históricas? Aí ele, não sei, o suficiente. Quanto é o suficiente? Aí ele fica rodando, nunca te dá. Daí você pega ali 16 historiadores, ou sei lá quantos historiadores fora da Bíblia, mais os próprios discípulos, e você demonstra que aquilo é uma prova histórica que Jesus Cristo existiu. Isso aí você está só falando sobre que Jesus Cristo existiu, ok? Uhum. Essas evidências, elas servem para reduzir o absurdo. Daí ele vai dizer, não, mas eu não aceito essas provas. Por quê? Porque ele tem um preconceito, ou seja, ele tem uma pressuposição negativa do cristianismo. Não importa as provas que você apresente, ele precisa nascer de novo. Ele precisa que Deus ilumine a mente dele, que Deus faça ele uma nova criatura. Ele nunca vai aceitar o cristianismo, porque a fé é um dom de Deus. Isso é calvinismo, mas enfim, basicamente é isso. Então, o que acontece? Não importa as provas que você dá, empíricas para ele sempre vai ter a dúvida, ele sempre vai ter a relutância de recebê-las, de aceitá-las. Né? Então você está trabalhando ali, né, fazendo isso, mas não vai adiantar de nada. Mas isso vai provar vai servir para que você jogue na cara dele. Então você está tendo uma pressuposição da sua conclusão também. Você está tendo um preconceito porque por que as suas evidências arqueológicas contra o cristianismo são válidas e as minhas evidências arqueológicas, que às vezes são muito mais abundantes do que a sua, não são válidas. Porque você tem um preconceito e aí você entra para o pressuposicionalismo. Isso vai reduzir o absurdo, ou seja, vai demonstrar para ele, vai demonstrar que ele está, vamos dizer assim, puxando a sardinha para si, né? Uhum. Certo. É, só avisando aqui para o chat, eu vou elencando as perguntas de vocês aqui mais pertinentes para passar para ele, mas primeiro eu quero terminar as minhas, tá? Desculpa, o podcast é meu, então eu tenho que terminar as minhas aqui. Vocês ficam para depois aí. Vamos lá. Eu não consigo enxergar o chat aqui, né? Não, não, Não não. consigo. O chat tá lá na Twitch. Se você quiser ir acompanhando aí Tá. também. Tá. Não, É, nem vou acompanhar. tá, Vamos lá. pode deixar. Uma outra questão que eu queria falar, assim, saindo um pouco da seara dos questionamentos ateístas, existe uma questão que também está dentro do pressuposicionalismo, que é a concepção de que o mundo está piorando e ele tem Uhum. que piorar para que Deus se revele. Entendeu? Então, assim,
Tem muito cristão que adota esse discurso de que assim, não, o mundo piorando é a palavra se cumprindo. É realmente isso? Não, né? Na verdade, o que acontece? Diversos textos bíblicos eles vão demonstrar o contrário disso. Desde a Reforma, nós temos um princípio de interpretação bíblica que é um princípio válido pela própria Escritura, que a Reforma trouxe de volta, que é o seguinte: Deus ele não mente. Esse é o princípio que a gente está falando aqui desde o princípio. Então, se Deus promete uma coisa, ele vai fazer. Deus ele não falha nos seus decretos, nos seus desígnios, nos seus propósitos. Nós temos que confiar em Deus. Nós não sabemos o futuro. Nós devemos confiar nele. Então, Deus promete, tá? Para Cristo, por exemplo, no Salmo 110, e isso é repetido diversas vezes no Novo Testamento, o Salmo 110, versículo 1, é o versículo mais citado no Novo Testamento, ok? E o versículo 3, se eu não me engano, é o segundo mais citado, ou seja, o Salmo 110 é o texto mais citado no Novo Testamento. O que diz o Salmo 110? Diz assim, ó: Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha todos os teus inimigos debaixo dos seus pés. Tá? E Paulo vai falar então, usando esse texto, ele vai dizer: porque convém que ele reine até que tenha todos os inimigos debaixo dos seus pés. Agora a questão é o que é o reino de Cristo. Como os apóstolos entendiam o que é o reino de Cristo. Não como o seu pastor te ensina o que é o reino de Cristo. Não que o judeu daquela época acreditava que é o reino de Cristo. Não que, sei lá, quem acredita, mas o que os apóstolos acreditavam que é o reino de Cristo. Então, vamos analisar o texto bíblico. Disse o Senhor ao meu Senhor. Quem que eles estão se referindo aqui? A Cristo, tá? Cristo. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha todos os inimigos debaixo dos seus pés. Quando Cristo se assentou à destra de Deus? A Bíblia diz, em Atos capítulo 2 e nos outros textos bíblicos, que ele subiu ao céu e ele se assentou à destra de Deus. Quando Cristo ele ressuscita, então, ele chega para os discípulos, antes de subir aos céus, ele diz assim: